vai continuar o estudo. Só um pouquinho. Hoje a gente vai continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Algumas semanas atrás, né, foi falado sobre o livre-arbítrio, fatalidade, como o nosso livre-arbítrio influencia nos acontecimentos, né, ao longo da nossa existência, dessa nossa reencarnação. E Kardec, ele pergunta a respeito do conhecimento da vida futura, se o futuro ele pode ser revelado ao homem. E aí eu queria levar para vocês essa reflexão. O que vocês acham? Você acha que é possível que essa revelação seja feita? Se sim, por quê? Ou se não, por quê? Vocês têm alguma opinião a respeito desse tema? Não precisa ter resposta certa nem errada, mas para a gente ir debatendo e pensando mesmo sobre isso. Tem algum comentário, Hilda? Não, eu vou fazer o que faziam comigo quando eu fui na palestra. Ninguém fala? Eu acho que minha opinião é a seguinte, quer dizer, entendimento, né? Que o véu do esquecimento é uma coisa necessária, né? E saber o futuro não é uma coisa que, no geral, vai ajudar as pessoas a atingir o objetivo de conseguir evoluir e pode acabar tirando o mérito das ações daquela pessoa, sabendo qual é o resultado. Mas eu acredito que em casos específicos, algumas exceções, pode acontecer, mas eu não sei explicar por quê. Tá, a gente vai chegar nesse ponto. Alguém tem mais algum comentário antes da gente poder avançar? A minha opinião é que se a gente conhecer o futuro, tem uma influência muito grande no livre-arbítrio. Porque aí bom, eu vou mudar para os Estados Unidos, claro. E aí eu estou num emprego que ainda não dá para fazer. Então eu vou começar. Aí eu tenho que arranjar um emprego que vá me proporcionar a ida. Aí eu conheço uma pessoa com quem eu estou interessada, de fazer uma parceria e tal. Ah, não, porque eu tenho que ir para os Estados Unidos. Não sei se eu estou explicando bem para vocês. Então, para aquele processo natural de eu decidir o que vou fazer. Então, eu acho que não é bom para ninguém. Mais alguém? É isso mesmo, pessoal. É nessa linha que os espíritos respondem para a gente. Ele pode, sim, ser revelado em algumas situações, mas essas situações são muito raras, são muito específicas. E o motivo que isso acontece, eu já vou ler aqui para vocês, a segunda pergunta, ela diz assim: com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Ele é revelado em raras exceções, na grande maioria ele não é. E por que não é? E aí, realmente, uma das justificativas é essa: ele fere com o livre-arbítrio. Imagina a gente saber o que vai acontecer no futuro. Ou a gente poderia se acomodar, já que vai acontecer mesmo, ou eu não vou fazer nada a respeito disso. Não vou cumprir com as minhas responsabilidades, talvez o meu foco acabe sendo nessa revelação que me foi feita, e coisas importantes que eu deveria fazer até que isso acontecesse, eu deixo de lado, então não vou estar cumprindo coisas que eram importantes. Ou também, eles diz aqui, né, que a ideia de que uma coisa tem que acontecer pode fazer com que a gente ache que é inútil lutar contra ela ou fazer alguma outra coisa a respeito disso. E a gente esquece do livre-arbítrio e de como o livre-arbítrio influencia no que vai acontecendo com a gente ao longo da nossa existência. Aqui no livro diz assim, que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da nossa existência. Mas aí, ok, a gente respondeu da grande maioria dos casos, e quais são essas exceções, então, que o futuro é revelado para a gente? E ele diz que isso pode ser benéfico quando o futuro é revelado para que a gente se fortaleça no acontecimento, né? Se fortaleça para que isso possa acontecer, como uma forma de incentivo mesmo. Então, facilite a execução de alguma coisa. E também ele funciona como uma prova. É interessante pensar que funciona como uma prova, né? Eu não tinha parado para pensar nisso antes de ler e estudar essa parte. Ela pode ser uma prova a partir do momento em que a gente
recebe determinada informação e essa informação pode gerar sentimentos diversos. A gente pode se compadecer, ser inspirado, ter bons sentimentos a respeito dessa revelação, ou como a gente pode se preocupar, causar um estresse. Então, ela é uma prova porque ela serve para a gente aprender como lidar com isso. E aqui ele dá um exemplo sobre uma herança. Você recebe uma notícia que vai receber uma herança e de uma pessoa, né, que vai desencarnar, e que tipo de sentimento isso poderia despertar em você? Muitas vezes a gente poderia se compadecer da pessoa, falar, nossa, espero que ela tenha um desencarne bom, né, vibrar sentimentos de amor, mas muitas vezes a gente pode despertar a cobiça, a avareza, a vontade de ter esse dinheiro logo. Por isso que eles dizem que em situações de prova isso pode acontecer. E se isso não se cumpre, a gente recebe uma informação, essa informação acaba não se cumprindo, também é uma prova pra gente, né? Porque a gente está aprendendo a lidar com esse sentimento de, peraí, eu me planejei para uma coisa, acabou não acontecendo. Então, isso também é uma situação. Algum comentário, sim? Só um comentário. É que é interessante que, sim, muitas vezes, quando algumas pessoas recebem informações dos espíritos, aquela previsão do futuro é uma previsão, o nome já diz, né? É previsto, não é garantido. É diferente de você falar, estou prevendo que amanhã vai nascer o sol. Não, isso é garantido, amanhã vai nascer o sol. Isso aqui, né? Aconteceu alguma coisa muito... Tudo bem, vamos dizer que tem uma chance muito mínima do sol não nascer amanhã. Mas é uma previsão do tempo. A gente acha que vai chover, daqui 2 horas pode não chover, dependendo do que acontecer, dos ventos que passarem e tal. Então, aquela previsão. Então, é uma confusão que acho que a gente pode fazer ao receber uma notícia dessa, né? Você vai ser promovido a gerente no seu trabalho. Só que aquela previsão era baseada na premissa que você ia continuar trabalhando bem. Sim. Aí você ouve a notícia que vai ser promovido no trabalho, aí você fala, tudo de boa, vou ser promovido mesmo, aí você não é promovido mais. É verdade. A previsão do futuro pode vir até de encarnados, né? Falando para você, por exemplo, isso, não precisa ver necessariamente do plano espiritual. Exatamente. Mas o ponto aí, Jéssica, não sei se não lembro exatamente dessa parte do livro, mas o Kardec pergunta se os espíritos têm acesso à noção do futuro. Ele pergunta sobre Deus. Ele diz sobre Deus. Você quer esperar eu ler essa questão para ver se tem a ver? Eu acho que eu também tenho. Eu só queria fazer uma introdução que pode até balançar com a fé da gente. Porque é tipo, olha, uma coisa que eu estou procurando tanto, minha família inteira precisa disso e tal. Não, vem o espírito e fala, não vai ocorrer. Aí não ocorre. Aí fala, meu Deus do céu, será que é mesmo? Era um charlatão que me falou isso. Ou pode até mexer com a fé da gente. De novo, a confusão da previsão e da garantia, né? E Kardec, ele diz assim, pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Eu acredito que ele fez essa pergunta, né, com base na resposta anterior, de que a revelação do futuro pode servir como uma prova. Eu vou responder, e aí você me diz se é o que você estava querendo comentar, senão você pode também complementar. E os espíritos respondem que isso equivale a perguntar porque não criou Deus o homem perfeito e acabado. E aí ele diz que a prova ela não tem por finalidade provar Deus nada. Deus conhece o íntimo de cada um de nós. Que, na verdade, a necessidade da prova é para nós mesmos, para a gente saber, para o nosso aprendizado. E ela dá ao homem toda a responsabilidade de suas ações, uma vez que nós temos a liberdade ou não de fazer. Temos a liberdade de escolher um caminho ou outro. Temos o livre-arbítrio. Então, ela tem por efeito pôr em luta a gente contra as nossas tentações, contra o mal, a tendência do mal, né? E a gente tem o mérito dessa resistência. Então, Deus não pode
Deus, né, na sua infinita bondade e justiça, não tem como dar mérito ou punição a ninguém que não tenha sido responsável por aquilo. É isso que eles dizem nessa questão, Rodrigo. Você tem algum ponto para colocar também? Não, meu ponto era o seguinte: se os espíritos eles tinham, dependendo do nível de elevação, se eles tinham acesso a visualizar o futuro. Eu acho que, não sei se é nesse livro que fala que um espírito evoluído é como alguém que está no alto da montanha e está vendo o trajeto dos viajantes ao longo da montanha e sabe os obstáculos que vêm a seguir, que os viajantes vão encontrar no caminho. Era um dos espíritos que fala isso? Não, Aqui não fala. Que eu fiz. Foi, né? Então, que os espíritos mais elevados, eles sabem, eles conhecem o futuro. Não, talvez, não todo o futuro. Mas eles conseguem ver o desenvolvimento, né, das nossas ações e quais os Sim. caminhos que aquilo pode... Eles têm uma, vamos dizer assim, uma capacidade maior de... A realidade deles é diferente. Eles conseguem ver além do tempo. Baseado nisso, muitas das histórias que a gente lê, escuta, fala que a percepção do tempo no mundo espiritual é completamente diferente da nossa daqui. Que geralmente com um pensamento a gente vai de um lugar ao outro sem passar nada. Eu acredito que seja por isso também a possibilidade de que um espírito bem mais avançado, bem mais ilustrado, possa ir ver, vai estar seguro para eu pegar esse montão de espíritos e fazer uma tarefa qualquer, o que a gente tem que esperar para fazer. Então, eu acredito que no termo de ser um mentor, esse espírito mais elevado possa ver, mas nem vai comunicar aos outros que esteja vendo. Simplesmente Eu acho que quando for possível a ajuda, ele com certeza vai ajudar. Mas, novamente, a gente precisa ter mérito das nossas ações, né? Então, cabe a nós a gente fazer as escolhas e ser responsável por elas. Com certeza, a gente nunca vai estar desamparado, né? Com certeza, esses espíritos que nos ajudam têm acesso a informações que a gente não tem. E esse é um recurso que eles utilizam, né? Para poder nos ajudar. É interessante, Jéssica, você colocar isso, os espíritos que nos ajudam, porque espírito é como pessoas, como nós, encarnados. Eles só não têm o corpo físico. Sim. Mas continuam com as tendências que tinham quando encarnados, se ainda não evoluíram, se não melhoraram, se melhoraram. Então a gente tem que ficar bem atento que qualidade de espírito é esse que está nos inspirando. Sim, né? é verdade. Porque assim, a gente não pode, tudo que venha, que a gente tenha uma intuição, que a gente tenha uma... A gente não pode estar acreditando, foi o espírito que me mandou essa mensagem. E a gente também não pode esperar que a todo momento os nossos amigos também nos digam o que fazer. Eles Né? normalmente não são. Eles têm que respeitar a nossa escolha. Sim. Então, nisso que você falou, será que todo espírito que dá essas orientações assim, de futuro, será que sempre tem boa índole? Ou... Eu acredito que não. É. Eu acho que a gente precisa filtrar muito, né, a informação que chega pra gente. Porque, principalmente para quem é médium, né, tem mais acesso a esse tipo de... Tá mais suscetível a esse tipo de situação. Eu acho que é preciso passar mesmo pelo crivo da razão. Será que faz sentido? De repente guarda essa informação, mas no seu íntimo vai avaliando, senão tentar não fazer com que a vaidade ou alguns outros sentimentos se sobressaiam, né? As escolhas, né, do bem mesmo, o bem. E aqui ele faz, no final após essas questões, aqui no livro ele faz um resumo, né, desse capítulo inteiro. E aí ele fala sobre o livre-arbítrio, sobre a ajuda, e sobre muitos dos tópicos que a gente acabou de conversar aqui, eles fecham aqui nesse capítulo. Se vocês quiserem colocar mais algum ponto antes de eu finalizar, pode falar. Não, eu acho que a analogia que o Rodrigo fez é muito legal, né? Quer dizer, que veio do livro dos Espíritos. É muito legal, da montanha. E a única coisa que eu queria... que veio na minha cabeça quando o Rodrigo comentou, é que, assim, eu acredito, concordo realmente que os espíritos devem ter essa visão mais abrangente
das provas que a gente pode passar, por exemplo, as dificuldades, obstáculos que a gente vai ter no caminho, as bifurcações que vão se apresentar para a gente na estrada, mas o livre-arbítrio sempre vai estar presente e ele não tem como saber o que a gente vai fazer em cada situação. Então, não tem como ele determinar com certeza absoluta o que vai acontecer no futuro, mas talvez uma previsão com um grau de estatístico de acerto. Pois é. Mas o livre-arbítrio está aí para garantir que a gente não está vivendo um mundo de fatalidade. Né? E é isso mesmo que ele fala aqui nessa parte, nessa conclusão final, que o livre-arbítrio, ele resume, né, da seguinte forma, que o homem, ele não é fatalmente levado ao mal, ele pode sim escolher o gênero de sua prova lá no plano espiritual, na erraticidade, antes da reencarnação. Se ele tiver merecimento, se ele tiver maturidade, evolução suficiente para poder escolher esse tipo de prova. E o gênero dessa prova é uma fatalidade, isso vai acontecer. Mas os detalhes, isso não tem como ser feito. Isso depende do livre-arbítrio. Então, se uma pessoa, um espírito, ele nunca vai reencarnar pensando que ele vai ser mal, que ele vai fazer bom, ele vai cometer, claro, com o intuito de ser assim. Ele não vai reencarnar com a ideia de ser assim, de fazer o mal. Mas ele pode sucumbir a essa prova. Ele pode sim vir num ambiente onde seja mais propício ele se envolver ao crime e sair bem sucedido, como ele pode não ser bem sucedido. Então, cabe a ele o livre-arbítrio. Então, nós temos como falar, não quero seguir o mal. Espíritos estão nos influenciando a todo momento. Espíritos com más intenções, eles estão nos influenciando. Mas cabe a nós, o nosso policiamento. Ele diz aqui, né? Deixa eu ler para vocês. Ele não é o que ele diz? Não é aqui, mas basicamente é isso que ele diz, que a gente tem todas as ferramentas para poder ser bem sucedido das nossas provas. A gente tem como rogar a Deus, a gente tem evangelho no lar, a gente tem prece, a gente tem vários recursos. Cabe a gente ir buscar formas da gente se proteger contra isso. E ele também diz de que serviria a inteligência desde que houvesse estar invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino. Então ele questiona assim, se houvesse um destino, qual sentido faria o homem ser um ser inteligente? Qual mérito teríamos do nosso desenvolvimento intelectual, do nosso desenvolvimento moral? Nenhum. Porque se todo mundo foi criado da mesma forma... Videogame. Exatamente, um robozinho. Então, também o respeito dos espíritos evoluídos nesse sentido, respeitar o nosso livre-arbítrio e respeitar o nosso processo de aprendizado. Mas, em termos assim, de destino, uma palavra destino que a gente entende por ser destino, é exatamente o que você falou antes. A gente vem com uma missão ou com um objetivo de vida durante a encarnação. Esse pode ser o destino. Como vai acontecer dia a dia ou parceladamente até que isso seja completado, depende da gente. Sim. Mas, eu vou um pouquinho mais longe, se a gente, com o livre-arbítrio, acabar atrapalhando esse destino, a gente vai colher muito mais para ter que trabalhar na próxima encarnação, porque isso foi uma escolha que nós fizemos com os nossos mentores, com a nosso mérito e tudo mais, né? Então, a gente vem com aquele destino, com aquele objetivo, e aí a gente acaba escambalhando. Então, agora nós temos que voltar e limpar o do passado, e o daqui, e algum mais, né? Então, eu acho que é isso que é mais importante para não saber o que vai acontecer no futuro. Porque senão vai ter a tendência de atrapalhar. Ela pode ser também uma proteção, sim. E se a gente falhar nessa prova, a gente sabe que vai ter que passar por ela de novo em algum momento, não é?
Então vamos aproveitar essa reencarnação aqui para a gente Limpar sair o máximo possível. para a gente conseguir ganhar alguns créditos e melhorar, né? Seguindo a nossa evolução. Gostei do prédio. Deixa eu comentar sobre isso. Então, ele também diz, que é o que a gente acabou de falar, né? A gente falou há pouco tempo, que os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias de que nós próprios criamos pelos nossos atos. E aí sim, é que ele diz que os espíritos podem influir pelos pensamentos que surgiram. Então, é aquela parte que eu estava tentando buscar no livro. Achei. Achou. E aí, ele também diz aqui que, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar o ouvido à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal. Como pode cerrar a voz também que o conduz ao materialismo, né? A vida material, esquecendo da vida espiritual e da sua importância. E a gente tem como exemplo, quando Jesus ensinou a oração dominical, ele diz assim, né, numa parte: não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Que é exatamente isso. É uma forma da gente rogar a proteção quando a gente precisa, quando a gente achar que não está conseguindo vencer essa determinada prova, determinado obstáculo. E lembrar também, né, gente, que nós somos espíritos imperfeitos e as nossas faltas, as nossas falhas, elas são inerentes a quem somos. Somos espíritos em evolução, então a gente vai falhar, a gente está aprendendo, as provas existem, as expiações existem. E a gente precisa, a gente ainda não conquistou a superioridade moral de que um dia a gente vai alcançar. Então a vida corpórea, ela é dada justamente para isso. Aqui é o momento da gente conseguir trabalhar isso e caminhar em sentido de evolução. Essa é a nossa chance. Então, se a gente sai dessa luta vencedor, a gente se eleva. Se a gente fracassa, a gente não tem como voltar para trás, né? A gente fica estagnado até o momento que a gente consiga dar o próximo passo. E aqui eu achei interessante, né? Ele diz aqui sobre o planeta Terra, de que ainda tem muito planeta Terra, um planeta de provas e expiações, predominância do mal. A gente ainda encontra muita perversidade. E a gente sabe agora, hoje a gente sabe, né, que o planeta está caminhando para um planeta de regeneração, um mundo de regeneração, que as coisas vão ficar melhores. Mas a orientação aqui dos espíritos, nesse momento, né, quando o livro foi publicado, era que a gente se apressasse para a gente se desenvolver, para não ter que voltar aqui na próxima vida. E, bom, se tudo der certo, o planeta Terra, né, se continuar caminhando dessa forma, eu acho que eu quero voltar aqui sim. E aproveitar, né, tudo que a gente trabalhou aqui no planeta para poder colher quando ele for de regeneração. Alguém tem algum comentário? Acho que a gente já voltou, né? Isso é de 1800 e pouco. 1800 e... Não deu certo. Vai, tá vendo? A previsão. Mas agora a gente tem mais uma chance, né? Tem. Sempre tem chance. Mas você sabe que hoje eu estava escutando uma coisa lá no YouTube, do canal da Ana Paula, e o comentário foi: quanto o espírito evolve na erraticidade comparado com o que ele evolve na encarnação? Essa foi uma questão que ela abordou ou uma pergunta? Era uma pergunta que eles estavam discutindo no centro. E eu até parei lá, porque eu falei, eu quero pensar um pouquinho nisso daqui. Porque aqui, é claro, a gente evolve solucionando os problemas, aprendendo com as nossas provas e tudo mais, cumprindo com as tarefas que a gente se comprometeu a fazer. Mas, quando a gente não está encarnado, também a gente tem oportunidades de se evoluir. Eu não sei, eu acho que tem tantos outros lugares que dizem que a gente vai para palestras, que a gente assiste a outros, todos esses trabalhadores que estão aqui. Vamos lá, então. Vamos lá. Não, nós já estamos lá, né? Talvez. Lá. Então eu fico assim, porque tem gente que diz que não, que a única oportunidade de evolução é durante a encarnação.
Existem basicamente três maneiras de explicar isso que eu já ouvi. Uma é que não evolui nada, ou não evolve, como você falou, eu gosto dessa palavra, evolve, que é a origem certa da palavra. Que você não evolui ou não evolve nada na erraticidade. Tem uns que falam que sim, e tem uns que falam você evolve como espírito, mas quando você encarna, é como se você não fixasse aquele conhecimento. E quando você encarna, você é suscetível a toda a influência do mundo físico que te causa instintos e provas que, se você não fixou o conhecimento que você teve lá, você não consegue praticar aquele conhecimento. Então, que aqui seria uma espécie de prova. O lado espiritual, quando está estudando, e aqui é a prova. Você vem e vê se você aprendeu mesmo. E se você não aprendeu, porque a matéria te causou uma influência e você, de certa forma, cedeu à pressão da matéria, você basicamente não passa adiante. Então, você volta e fala, não consegui, roubei de novo, matei de novo. Então, aí você vai estudar de novo, até você fixar e aquilo fazer parte de você. E tem alguns casos, desculpa te interromper, Eu ia só fazer um outro comentário. Eu tenho para mim algumas coisas que me causam assim um asco muito grande, alguns tipos de atitude assim que eu acho absurdo. Esses dias eu vi uma outra pessoa narrando a mesma coisa, que é como se ela tivesse uma intuição ou um aprendizado tão forte de algo que a pessoa deve ter feito, e que quando ela está agora nessa vida aqui e ela ouve que ainda existe esse tipo de coisa, aquilo causa uma aversão muito grande, tipo assim, sabe, não consegue entender como aquilo é possível. E é uma coisa nata isso, né? Isso aí não é uma experiência, uma aversão que você adquiriu a partir de uma experiência nessa vida. Uma coisa que sempre fez parte de você, aquela aversão, aquele tipo de comportamento. Talvez isso seja um aprendizado que você já fixou e que você não tem coragem de repetir aquilo porque você tem aversão a fazer. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas que têm aversão a estupro, por exemplo. A pessoa ouve falar de estupro, a pessoa passa mal. Aquilo para ela fere, ofende, machuca, sabe? De ouvir uma notícia que alguém foi estuprado. Outros com uso de droga. Eu ouvi uma pessoa falar do uso de droga. Que aquilo para ela, assim, ela fala assim, eu não consigo nem assistir um filme onde as pessoas estão usando droga. Aquilo me dá uma aversão muito forte. Então, talvez isso seja um aprendizado já fixado. Já fixado de quando a gente está lá. Pode ser, estou falando que pode ser um desses aprendizados que você já aprendeu, já fixou, já superou. Então, você não quer mais para você. Já incorporou, né, no seu comportamento. Eu acredito que sim, a gente aproveite essa passagem na erraticidade, no mundo espiritual, para estudar, para aprender coisas, mas eu acho que só tem coisas que a gente só aprende reencarnado, pelo menos no nosso atual estágio evolutivo. Tem um livro de André Luiz, eu não lembro qual deles, mas que ele narra da experiência de pessoas que reencarnaram e eles foram mal sucedidos. Eles estavam convictos no plano espiritual que eles iam conseguir, estava tudo planejado, a família que eles iam reencarnar, a missão que ele tinha com aquelas pessoas, tudo. E o caminho que eles escolheram reencarnados foi totalmente diferente. E aí no plano espiritual, depois do desencarne, eles se lamentavam, falando, sabe, da oportunidade perdida e de como eles estavam confiantes, mas na hora mesmo não deu certo. Então eu acho que é um pouco do que o Rodrigo falou mesmo, da terceira opção, que a gente aprende lá, mas que algumas coisas só encarnados a gente consegue mesmo aprender. Mas o que é que você considera aprender? Aprender é ser exposto à informação, saber que existe, e colocar em prática. Porque todo mundo vem aqui, a gente escuta as coisas, a gente está exposto. Você pode saber, teoricamente, de tudo, como ser uma boa pessoa, como ser um bom vizinho, como ser um bom pai, um bom filho. E enquanto você não está na prática, você sabe o que fazer. Mas no momento que você vai na prática, você faz diferente do que você foi ensinado, do que você sabe que é o certo.
E é tanto que a gente vive dando conselho para os outros, né? E na hora que chega a nossa vez de fazer, é difícil fazer, né? O que a gente É fala. o que o Jung chama de sombra. Pois é. É aquela pessoinha que tem dentro da gente que não faz aquilo que a gente sabe que é o certo. Ah, eu conceito da sombra. Exato, e muitas vezes a gente, se você pensa, não, eu sou uma pessoa boa, eu sei de tudo isso na minha cabeça, e você evita certas situações, porque você sabe que aquilo ali vai ser um trigger, vai ser aquela coisa que vai te afetar, e você sente que você está tendo uma elevação espiritual, porque você não está entrando nessa situação, mas na verdade você está evitando essa situação. Não seria a prova maior, ver se Então, mas realmente tem você a pessoa aprende. que evita, mas tem a tentação de fazer. Talvez seja uma pessoa que tenha o conhecimento, mas ainda não incorporou 100%. Ainda está tentando. E tem a pessoa que aquilo lá causa uma repulsa. Do tipo assim, alguém chega e fala assim, vamos dar um golpe aqui, causar uma fraude aqui. Aquilo choca, a pessoa fala, não pode, isso está errado, sabe? Aquilo para ela não é nenhuma tentação, mas é realmente uma repulsa, aquela atitude, aquele comportamento para ela choca, ela não quer que aquilo eu exista. entendo com relação a isso que você falou, mas, por exemplo, digamos que eu tenho um comportamento, uma relação mais ou menos com o meu vizinho, e eu sei que eu devo ser uma pessoa melhor, mas para mim é mais fácil evitar meu vizinho do que engajar com o meu vizinho e ter que colocar em prática tudo que eu aprendi teoricamente. Então, eu posso saber teoricamente e evitar meu vizinho, mas será que isso realmente é aprendizado? Eu acredito que não. Não, o aprendizado é quando a gente se expõe e coloca em prática, A mesmo que diferença- caia e E vai tentar errar, novamente. ninguém acerta de primeira, não é Essa é a verdade? diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento, quando você tem acesso à informação. Sabedoria, quando aquela informação faz parte do seu ser, do seu Exato. modo de agir. Natural em você. E tem várias coisas, situações do cotidiano mesmo. A gente começa a estudar espiritismo, a gente vê reforma íntima, a gente vai começando a olhar para o umbigo, né? O que eu estou fazendo? E será que isso é legal? O que a gente falava do outro, será que eu também não faço igual? E a gente consegue começar a caminhar nesse momento, não é? Eu lembro que antigamente, antes de ser espírita, eu sou espírita há alguns anos, né? E antes a gente reunia o pessoal do almoço no trabalho, falava de um, falava do outro, focava de todo mundo. E aí depois você aprende, fala, nossa, isso não é legal. É um julgamento, é falar mal da vida dos outros, que bem que isso faz. É muito ruim. E aí depois que você se toca que isso é uma coisa ruim, você vai começando a se policiar. Com certeza, vai ter algum momento que você vai, não, peraí, tô indo por esse caminho, não quero. E aí você vai tentando, até uma hora que vira aversão. Né? Então é uma construção esse conhecimento. E no plano espiritual, a gente está em nossa total capacidade, né? A gente não tem nenhuma limitação como espírito. Aqui no corpo físico a gente tem várias, a gente tem necessidades que o espírito não tem. Então, acho que talvez por isso também a necessidade da reencarnação. Deixa eu só ver a transição. Até que tá gostoso. Assim, eu adoro quando... Eu não gosto de ficar falando sozinha. Eu gosto de participação, discussão. Como acabou já, tá, gente, o capítulo do Livro dos Espíritos, eu trouxe aqui um outro livro, eu tenho até vergonha de mostrar, vai sair no YouTube. Eu ainda comido pelo meu cachorro, mas o conteúdo está intacto. É um livro que eu gosto muito, uma autora que eu gosto muito. Ela tem uma linguagem muito fácil, chama Terezinha de Oliveira. Se vocês tiverem interesse em ler alguma obra dela, recomendo muito. E ela fala bastante aqui nesse livro sobre provas e expiações. E eu vou pegar só alguns trechos que eu achei mais importantes por conta do tempo. A gente tem uns 10 minutinhos, talvez. Então, só um lembrete, né? A gente às vezes pensa assim, nossa, na minha vida tudo é difícil. Sai de uma situação, do problema eu vou para outro, não para nunca. E a gente esquece que essas são as provas. A gente não quer aprender, a gente não quer evoluir, essas são as provas. É aí que está a nossa chance de aprendizado, não é mesmo? E a gente só consegue entender isso depois que a gente estuda espiritismo. Porque que sentido faria todo esse sofrimento sem entender a imortalidade do espírito, a reencarnação, a desencarnação, o nosso caminho, a evolução.
Então, eu vejo a gente como grandes privilegiados, a gente tem essa informação. Quanta gente não tem, não é mesmo? Quanto consolo traz saber tudo isso? Elitista. Elitista? Mas a nossa responsabilidade é grande também, não é mesmo? A gente sabe, mas a gente tem que fazer um uso melhor ainda daqueles que não sabem. Então, a gente também sofre provas, não é porque a gente é espírita que não vai ter provas, né? Vai ser igualzinho. E aí, ela diz aqui que tem algumas provas que elas são inerentes, elas são para todo mundo, elas são iguais para todo mundo, aqui pelo menos no nosso planeta, né? No nosso atual nível de evolução. E aí, vocês conseguem pensar em alguma prova que seja para todo mundo igual? Fome. Fome? Mas tem gente que não passa fome, né? Sim, mas é uma prova. É uma prova, mas não Você pra... precisa comer. Você não pode ficar... Você não tem a opção de não comer. Mas aí é uma necessidade do corpo. Porque se fosse uma prova, seria uma dificuldade, Mas talvez. no espírito evoluído não tem essa necessidade. Sim, sim. Certeza da morte. A prova. Perder Sim, um saber ente lidar com a morte, sim. Perder um ente querido. Sim, também. E aí tem mais algumas coisas que eu vou tentar ler rapidinho aqui para dar o tempo. Ela fala sobre Deixa eu ler aqui, peraí, só para não perder. Eu já até perdi, gente. Vou falar de cabeça que eu lembro. Ela fala sobre o nosso preparo para a velhice. Todo mundo tem que aprender a se preparar para a velhice, para a morte, criar um filho, são provas também. Dar à luz. Oi? 3 filhos, são 3 provas. Mas dar à luz, tanto para o gestante quanto para o bebê, tudo isso são provas. E a gente não para pensar, às vezes, que essas pequenas coisas da nossa vida são provas. Interessante você falar da velhice, porque muitos anos atrás, eu lembro de ter visto uma senhora que eu gostava demais. E ela ficou doente muitos meses até poder morrer. Tudo que eu admirava nela desapareceu. Eu não tinha mais nada daquilo, né? E eu pensava assim, ai Deus, deixa-me envelhecer com classe. Mas olha, foi uma coisa assim, eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos, que toda vez que eu via uma dificuldade na minha vida, eu falava, ai Deus, deixa-me envelhecer com classe. Bom, eu cheguei aqui, né? Classe? Nada. Então eu fico assim, tá ok, Deus, eu aprendi, não vou pedir mais. Mas você tá ótimo. Nada. Tem uma história que me lembrou agora, só para a gente finalizar também, por conta do tempo. Tem um livro de André Luiz que chama Missionários da Luz. Eu não sei agora, acho que é o 3º livro, eu não lembro agora, acho que é Missionários da Luz. E tem a história da reencarnação de Segismundo. Alguém já leu? Já leu? Eu não li, mas eu sei essa história, porque já leu? Não sei por ela. Então, e aí, ele teve, né? Ele estava se preparando para reencarnar, ele teve desavenças com algumas pessoas que estariam nessa família agora. Então, era uma situação que ele precisava, né? Tentar sair bem sucedido, reparar alguns erros. E ele teria uma prova, que seria a saúde. Ele teria uma doença cardíaca, uma condição cardíaca, que se manifestaria depois que ele já tivesse adulto, para que ele tivesse tempo, né, de fazer o que ele precisava fazer. E dependendo de como ele usasse essa reencarnação dele, isso poderia se afastar, se estender até o... Aliás, se estender não. Poderia ser postergado para que acontecesse no final da vida dele. Então, isso me fez pensar sobre a gente. E a gente também. Com certeza tem coisas aí que pode acontecer na nossa vida, não só em relação ao nosso desencarne, mas a gente, quanto mais a gente se esforça, a gente tem um merecimento, não é mesmo? Se a gente está sendo ferramenta útil, por que não aproveitar a nossa estadia aqui, não é mesmo? A não ser que a gente já tenha cumprido tudo que precisava. Mas a história do Segismundo, ela também pode ser uma história próxima da nossa, né? A gente não sabe, a gente não lembra o que foi planejado. Mas
para a gente refletir, né? O quanto a nossa atitude vai fazer a diferença em todo o resto aqui dessa nossa encarnação. É isso, gente. Quase 8h15. Alguma colocação? Uma pergunta, pessoal? Não. Os aqui de cima não tem nada para falar. Não, é uma analogia que eu pensei, eu gosto de analogia. Quando você estava falando da encarnação, daquele espírito que ele acabou não fazendo, e depois desencarnou e se arrependeu, viu que não tinha feito, que ele não lembrava, né? E o esquecimento está aí para te dar o mérito daquele negócio, né? Me fez lembrar uma analogia de quando a gente, às vezes, quando era mais novo, passei dessa fase, quando eu ia para balada, né, você falava, vou fazer isso, não vou me controlar. Aí você vai para balada, você começa a beber, você esquece tudo. Sim. Aí no dia seguinte você fala para os caras, já aconteceu comigo, o pessoal fala, meu, você é louco, você fez isso. Eu falo, não fiz não. Sério que eu fiz? Eu falei que não ia fazer. É mais ou menos isso, né? Você não lembra, melhor você tá lá naquela... Que ele fez, né? Nem conta. Deixa pra lá. Balada é bom. Mas Uns poucos dos difícil. detalhes. Sorte. Ok, tudo bem, É um discurso para os amigos mais loucão, né? Mais alguma pergunta ou comentário para a gente encerrar? Então, palmas para a Jéssica. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, pelo menos para deixar uma reflexão, né, para a gente refletir ao longo da semana. Pode trazer ela de volta, gostei. Eu achei que se fosse fazer a palestra sobre a